Não sei, eu creio que provavelmente eu não devo passar muito conteúdo hoje. Ou talvez nem passe conteúdo. Então, referente ao que a gente estava vendo nas aulas, né, em especial nas últimas aulas, a gente estava vendo sobre espelhos, no caso em espelhos esféricos, né, aonde vimos ali no caso, vou até compartilhar aqui com vocês. Professor, Oi, você está pretendendo voltar às aulas? esse ano não deve voltar não. Deve ser professor novo esse ano. É, porque tava É com por isso que eu estou fazendo dia dele. é porque a gente estava com grandes discussões. Aí, pelo que eu vi, iria ter aquele lance se tivesse tudo verde, voltaria às aulas. Então, referente ao que a gente viu aqui nas últimas aulas, a gente viu o que era um espelho esférico, ou seja, é um espelho que eu pego um círculo, uma esfera e corto ele. Então, eu tenho um lado que é a parte de dentro dele. Se eu utilizar a parte de dentro, eu vou chamar ele de côncavo. Se eu utilizar a parte de fora, eu chamo ele de convexo. Então aqui a gente tem a figura do espelho esférico, peguei um círculo e cortei uma parte que a gente chama de calota. E aí qual é a grande sacada? No espelho côncavo, eu vou ter que todos os raios de luzes paralelos, eles vão passar por um único ponto. Esse único ponto a gente chama ele de foco. E se for o lado de fora, eles vão tender a se espalhar, ou seja, a princípio eles vão tender a se juntar aqui no foco. Esse foco é quando a gente tem, né, geralmente a gente utiliza muito para câmera. Ah, a câmera está desfocada, né, exatamente esse ponto onde a luz ela vai se concentrar. Então, todo espelho esférico, eu vou ter exatamente três pontos importantes que eu vou sempre analisar: o vértice, o foco e o centro de curvatura. O centro de curvatura é o raio do meu círculo. O foco ele é metade desse cara. E o vértice é onde ele está encostando aqui no meu eixo principal. Ou seja, o eixo principal nada mais é do que um ponto que vai ligar o centro ao vértice, ou seja, é o raio. Né? Eu pego uma linha e faço aqui no raio. Então aqui a gente tem um exemplo de um espelho, né? De uma lente no caso, onde eu vejo tudo desfocado lá fora e vejo nítido a imagem aqui dentro. Então o que acontece? A imagem ela vai ser gerada em 5 pontos. Como eu tenho vértice, foco e centro de curvatura, se eu colocar meu objeto antes aqui, ó, vai ser uma posição. Se eu coloco em cima, aqui vai ser outra. Se eu coloco outra aqui entre o foco e o vértice, vai ser um. No foco vai ser outro. E entre o vértice e o foco vai ser outro. Ou seja, ele tem 5 posições diferentes onde pode colocar. Cada uma delas vai gerar uma situação diferente. Então, o primeiro que eu tenho ali, eu tenho que o objeto está antes do centro de curvatura. Então, como que vai ser gerada a imagem? Eu vou ter meu raio de luz, ele vai bater, vir em paralelo e vai passar pelo foco, e o outro ele vai bater aqui e vai sair paralelo. Então, quando as duas luzes se cruzam, né, ele vai sair, vem paralelo e passa pelo foco, e no outro ele passa pelo foco e sai paralelo. Ou seja, é o mesmo processo. Quando as luzes se cruzam, eu vou ter a geração da minha imagem. Então, se a gente olhar, meu objeto está para cima, minha imagem, minha setinha está para baixo. Então, a definição que a gente dá é que essa imagem ela é invertida. Ela vai ser menor, porque o tamanho dela é menor, e ela é real, por que real? Porque ela aparece do mesmo lado que o meu objeto. Então, se ela aparecesse do outro lado, eu chamaria ela de virtual. O interessante que a gente tem aqui, ó, sempre que eu tiver uma imagem de cabeça para baixo, ou seja, invertida, eu vou dizer que ela vai ser real. E se eu tiver uma imagem de cabeça para cima, eu vou dizer que ela é virtual. Quando eu me olho no espelho, me parece que eu estou olhando, que eu estou dentro do espelho. Ou seja, minha imagem está sendo gerada dentro do espelho. Então, essa situação de estar sendo gerada dentro do espelho gera uma imagem virtual. Por isso que ela é direita, ou seja, ela é em pé, né, igual que eu tenho, estou visualizando. Outra posição é no centro de curvatura, a imagem ela vai ser igual. Aqui a gente tem outra que é entre o centro de curvatura e o foco. Aqui a gente tem um exemplo de uma lente, né, ou um espelho semelhante.
em que eu vejo aqui a madeira e eu vejo a árvore lá atrás. Quando eu olho para esse cara, eu estou vendo ele de cabeça para baixo. É exatamente essa imagem que eu teria. Ou seja, eu veria uma imagem de cabeça para baixo. E nesse caso aqui, esse cara vai ser maior. Quando ele está em cima do foco, os raios são paralelos, então eles não se cruzam, ou seja, não gera imagem. E quando ele está entre o foco e o vértice, eu vou ter que os raios vão se separar, ou seja, minha imagem vai ser gerada do outro lado. E aí eu vou ter exatamente o que? Um espelho que ele vai gerar uma imagem maior, direita e virtual. Então isso aqui vão ser casos que a gente vai ver ao longo dos exercícios. A mesma coisa vai acontecer quando eu tenho espelho convexo. Né? Ou seja, quando eu tenho espelho convexo, eu tenho o mesmo processo. Só que em vez de eu ter a minha imagem, né, maior, eu vou ter minha imagem menor. Então aqui eu tenho o exemplo da mesma esfera, só que o que acontece? Eu estou vendo uma imagem muito maior. É o que a gente tem, por exemplo, em estacionamento, que a gente chama de olho de gato. Né, para o cara poder olhar no retrovisor, né, o caminhão geralmente ele bota no retrovisor, para poder verificar se não tem alguma moto ou não tem nada no seu campo de visão, né, que não esteja, no caso, no campo de visão. E como que a gente calcula esse cara? A gente calcula com essas três fórmulas. 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P'. F é o foco, que depende de cada espelho. P, a gente já escutou lá em espelho plano, é a distância do objeto até o espelho. P', distância da imagem até o espelho. I, tamanho da imagem, O, tamanho do objeto. Então, quando eu tenho espelho côncavo, o F é positivo. Quando eu tenho espelho convexo, o F é negativo. E aqui tem alguns exercícios e ficaram 2 deveres para casa. Então é o que a gente vai ver exatamente agora. Então vou trocar aqui. Então, os deveres que eu havia passado são exatamente esses. O primeiro ele diz: um espelho esférico conjura uma imagem virtual direita e reduzida de um objeto real. Em relação a esse espelho, a imagem do objeto da imagem assinale a alternativa correta. Então, se ele vai gerar uma imagem em virtual, direita e reduzida, né? Ou seja, se ele é direita e virtual, então eu já sei que vai ocorrer naquele extremo entre o foco e o vértice, ou no caso, vai ocorrer no extremo de um espelho convexo. O espelho convexo ele só tem uma única posição, que é exatamente essa foto aqui, ó. Ou seja, eu vou ter exatamente aqui na minha imagem, ó, tem o meu objeto e tem minha imagem. Ela é virtual, porque ela aparece do outro lado do espelho. Ela é direita, porque ela está para cima. E ela é reduzida. Então, esse caso se trata de um espelho convexo. Né? Foi o que a gente acabou de ver aqui, ó, espelho convexo, geração de imagem de espelho convexo. Então, não é o espelho côncavo, não é o côncavo, não é o côncavo. Então, trata-se de um espelho convexo quando o objeto é colocado a qualquer distância do vértice. Trata de um espelho convexo que conjura imagens reais. Mentira, porque ele já falou que a imagem é virtual. Então a resposta certa é a letra D. Nesse caso, independente da posição que eu tenho, ele vai gerar sempre uma imagem pequenininha. Só que quanto mais longe eu tiver, menor vai ser essa imagem. É bem proporcional. Ou seja, é só pensar no espelho, ele é proporcional. Quanto mais perto você tiver do espelho, maior vai ser essa imagem. Quanto mais longe você tiver do espelho, menor vai ser essa imagem. Tudo bem? Dúvida, gente? Gustavo? Tranquilo? Então vamos para o próximo. Questão aqui, ó. Julgue as afirmativas corretas feitas acerca da formação de imagens por espelhos esféricos e côncavos. Então ele fala: espelhos côncavos podem conjurar imagens reais e virtuais. Ué, estranho. Bem estranho. Show. Então vamos lá. Espelhos esféricos. Ah, beleza. Espelhos côncavos podem conjurar imagens virtuais e reais. Verdade. Né? Ele sempre vai gerar, ó, entre
Né, se a gente for pensar aqui, deixa eu ver se eu acho uma imagem. Que contemple todas, que eu vi uma imagem exatamente que ela vai ter todas. Aqui, ó. Isso aqui é um espelho côncavo. Então, aqui basicamente eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter uma imagem real, imagem real, imagem real e imagem virtual. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, ele vai estar certo. Então, vou botar aqui correto. Eu vou ter 1. Depois, vamos analisar o resto. Todos os espelhos convexos conjuram imagens virtuais. Sim, a única posição em que eu vou ter no espelho convexo é exatamente essa posição aqui, ó. Espelho convexo, o único que ele conjura é esse cara. Então 2 está certo. Quando um objeto é colocado diante de um espelho côncavo, a uma distância maior do que o seu centro de curvatura, a imagem formada é real, invertida e reduzida. É aqui, ó. Quando ele está maior, ó, é real, invertida e menor. Então, item 3 também está certo. Item 4. Quando um objeto é posicionado em frente ao espelho côncavo, exatamente em seu foco, os raios de luzes refletidos pelo espelho não se cruzam. Então, é verdade, ó. Tanto que aqui, ó, não há imagem inapropriada. Ou seja, a imagem só é gerada quando os raios de luzes vão se cruzar. Se eles não se cruzam, então significa que não é gerada imagem. Logo, como todas as alternativas estão corretas, a minha resposta é exatamente a letra E. Certo? Então, vamos para o próximo. Qualquer coisa só dá um sinalzinho aí. Então, vamos lá. Questão 471. Essa aí para a gente poder fazer. Vou fazer junto com vocês. Um objeto é colocado perpendicular sobre o eixo principal de um espelho esférico a 6 cm do vértice. Tem imagem invertida e 5 vezes maior. Então ele dá as 3 afirmativas aqui e pergunta coisas. Então vamos lá, vamos pensar usualmente. Se ele fala que o eixo principal, ele coloca o objeto, coloca o objeto a 6 cm do vértice. Então significa que o P, o que é o P? É a distância do objeto ao espelho vale 6 cm. E se ele fala que a imagem é invertida e 5 vezes maior, então eu tenho que o I é 5 vezes o O. Ou seja, a imagem é 5 vezes o objeto. Então vamos lá. Olhando a nossa situação, para se gerar uma imagem invertida, né, vou até colocar aqui, ó, ver se aumenta um pouquinho o texto. A imagem invertida, ela vai ser gerada no primeiro caso, no segundo e no terceiro. Para ela ser invertida e maior, o único caso onde isso ocorre é esse caso aqui, ó. Ou seja, repara que, embora tenham contas, eu estou evitando fazer o máximo de conta possível. Eu estou conseguindo analisar tudo sem conta. Então, eu vou ter exatamente isso aqui. Que para ele ter uma imagem que ela seja invertida e maior, a única posição que eu vou ter vai ser isso aqui. Então, já sei que é um espelho côncavo e que a minha imagem ela vai estar entre o centro de circunferência e o foco. Então, vamos lá. A imagem do objeto é virtual. Só olhar aqui, ó. Ela é virtual? Não. Lembra que eu havia falado que quando eu tenho uma imagem invertida, ela sempre vai ser real? Então isso já contradiz. Então no nosso item 1, a imagem é real. Então é falso. Próximo. A imagem está a 30 centímetros do espelho. Bom, isso aqui a gente consegue calcular, né?
Vou calcular depois. E a distância focal 2,5. Então vamos lá, vou calcular com vocês essa relação. Então eu já sei que a primeira ela vai ser verdade, desculpa, mentira. Então vamos lá. Existe uma fórmula que a gente viu, dentre várias, uma que é I sobre O é igual a menos P' dividido por P. O que significa isso? Para eu calcular o tamanho da minha imagem, eu preciso de uma relação, o tamanho da distância da minha imagem, que é o P', eu preciso de uma relação do tamanho deles. Exatamente porque eu tenho esse cara aqui, ó. Né? Eu sei que imagem sobre é 5 vezes o objeto, ou seja, a imagem dividida pelo objeto, né, se eu passo o objeto para cá, equivale a 5, que são 5 vezes. E aí, o sinal de menos significa que é um sinal invertido, então a gente pode esquecer. E o meu P, ele vai valer quanto? Vai valer 6. Então, se eu fosse calcular o meu P', como que ficaria? Eu passo o 6 para cá multiplicando. Então eu posso dizer que a minha imagem ela vale exatamente 30. Ou seja, é exatamente o que a gente estava medindo. Então o item 2 ele é verdade. Então vou botar aqui. Item 2, verdade. Vamos para o item 3. A distância focal do espelho é 2,5, ou seja, o foco. Como que eu acho o foco? Aí a gente utiliza aquela outra fórmula. Qual é a outra fórmula que a gente viu? 1 sobre f, né? A gente viu três fórmulas. 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Então, a gente viu essa equação aqui, ó, sobre o tamanho, a relação de tamanho e distância, e temos a segunda equação que é relacionada à frequência, desculpa, o foco e o P e o P'. Então, primeiro eu tinha que achar o P' para agora achar o meu foco. E como que eu acho esse foco? Simples, só substituir. Quem é o meu P? Meu P ele vale 6, meu P' ele vale 30. Embora essa questão ela seja fácil, a gente tem o MMC aqui para resolver. MMC entre 6 e 30 é 30. 30 dividido por 6, 5. Então eu vou ter que esse cara é 5 mais 1, 6 dividido por 30. 6 dividido por 30, isso é igual a 1/5. Então, se eu inverter essa operação, ou seja, o que eu quero dizer com inverter? Eu vou ter exatamente isso aqui. Se eu inverter, significa que eu estou fazendo f igual a 5, ou seja, 1 vezes f, f vezes 1. Né? Isso significa inverter. Então significa que o foco tem 5 centímetros. Ou seja, nosso item 3 ele está errado. Então, de cara, o que a gente consegue obter? Que 1 estava errado, o 2 estava certo. Então, a alternativa em que apenas o 2 está certo é a minha letra B. Somente item 2 está correto. Tudo bem? Dúvida, Gustavo? Breno, está conseguindo captar alguma coisa, mesmo com internet ruim? Show. Então, vamos lá. Mais uma questãozinha. Então, essa questão ela fala o seguinte.
Um objeto de 15 centímetros de altura é colocado perpendicular ao eixo principal de um espelho côncavo de 50 centímetros de distância focal. Então vamos lá. 15 centímetros de altura significa que é o O, que é o tamanho do objeto. Tá aqui, objeto. E aí a gente tem que ele é colocado perpendicular ao eixo principal, significa que ele está em pé, tá? Ele não está deitado. E é ao eixo principal de um espelho côncavo em que eu tenho uma distância focal, ou seja, eu tenho um F, que ele é igual a 50 centímetros. Como o foco ele fala que é um espelho côncavo, então o meu foco ele é positivo. E ele fala, sabendo que a imagem formada nele mede 7,5 centímetros de altura, então a imagem é igual a 7,5 centímetros. Então ele pergunta o raio de curvatura, o objeto está entre uma posição e outra, o objeto tal, tal e tal. Então vamos lá. O que a gente consegue obter daqui? Analisando o que eu tenho dos meus espelhos, ou seja, eu sempre vou me basear nesses caras aqui, ó, né? Então é só olhar qual a situação onde eu vou ter que a minha imagem ela é metade ou menor do que o meu objeto. Então, para a minha imagem ser menor do que o objeto, é só olhar. Ó, na primeira, eu vou ter que ela é real, invertida e menor. Então, para ser real, invertida e menor, ela cai nos nossos parâmetros. Então, uma possibilidade é ser esse caso. Real invertida igual, não é porque o tamanho é diferente. Real invertida maior, também não, não cai. Não há imagem, virtual direita maior, também não cai. E temos o último aqui, que é nosso espelho convexo, mas não entra no caso, porque não vai entrar, porque ele fala que é um espelho côncavo. Então, de cara, eu já sei aqui que ele vai ter que ser, que a minha imagem, meu objeto, ele tá antes do meu centro de curvatura. Então, vamos lá. Ele pergunta que o raio de curvatura do espelho é 75 centímetros. Quem é o raio de curvatura? O raio de curvatura, ele sempre vai ser 2 vezes o foco. Se o foco é 50 centímetros, 2 vezes 50, 100 centímetros. Então já excluímos aí a letra A do exercício. O objeto está entre o foco e o vértice? Não. Então vou botar aqui, ó, letra A, não é. Letra B. Objeto está antes do raio de curvatura, né, como a gente viu, selecionou aqui. O objeto está a 75 centímetros do vértice do espelho. Então vamos pensar, se ele está antes do centro de curvatura, qual é o valor do centro de curvatura? 100. Então, significa que se ele tiver 75 centímetros do centro do vértice, ele vai estar entre o foco e o vértice. Desculpa, entre o centro de curvatura e o foco, né? Porque o meu foco é 100, e o centro de curvatura é 100. Então, se ele está antes desse cara, ele precisa estar num valor maior do que 100. Então, não é 75. Então, ele vai estar depois de um raio de curvatura, depois do 100. Então, 75 não entra. Letra D, 150. 150 é maior do que 75. 150 é maior do que 100. Então, eu vou ter exatamente o que é verdade. Ou seja, ele vai estar depois aí do meu centro de curvatura. Pegaram mais ou menos a ideia? Conseguiu entender, Brenda? Gustavo? Conseguiu entender? Beleza. Reparem então que, embora a gente tenha os exercícios de conta, você consegue fugir da conta fazendo uma simples análise. Então, quais são as equações que a gente vai utilizar? As equações que a gente utiliza são exatamente essas aqui, ó.
Ou seja, bom, I sobre a P sobre linha, que a gente utiliza para distância. Esse outro, que a gente utiliza para achar o tamanho, né? A princípio são esses dois. Então, para isso a gente tem aqui um dever para casa, que ele vai ficar para casa. Outro dever para casa para poder calcular a fórmula, utilizar a fórmula, um é mais conceitual. E creio que por hoje é mais ou menos isso que a gente vai ver. Que aí a gente termina, né, né, na próxima aula, no caso corrigindo, né, esse conceito de espelho convexo e espelho côncavo. E aí a gente já parte para outro tema. Tudo bem, gente? Então a gente termina por aqui.